Então vamos lá, senhores, vamos, né, fazer aqui a última parte do vídeo, que é a bateria de questões, e a gente vai comentar um pouquinho sobre a eletrostática em relação ao Enem, né? Então vamos fazer essa aqui da UES, né? Eu peguei essa ficha aqui, né? Meu professor de física montou, né, lá na minha escola, e a gente vai fazer aqui rapidinho, né? E comentar um pouquinho, né? Vamos lá então. 3. UES 2025. Uma criança inicia um percurso com seu patinete, cujo corpo é feito de metal. Após percorrer um longo caminho sem tocar no chão, essa criança apoia-se em um poste metálico e sente um forte choque elétrico na região da pele apoiada no poste. Então, caramba, ela toma um choque, né? Isso acontece porque, enquanto o patinete movimenta-se sobre o chão, suas rodinhas são eletrizadas por. Então, a gente vai ter que completar aqui. Beleza. As cargas elétricas adquiridas por essas rodinhas, ao serem transferidas para o corpo do brinquedo, são conduzidas para do patinete. O processo de condução continua do corpo do patinete para o corpo da criança. Quando a criança toca no poste, ocorre a transferência de cargas elétricas para o poste por eletrização provocando o choque elétrico. Então, a gente é basicamente, né, tipos de eletrização que a gente viu no vídeo. Então vamos lá, né? Isso acontece porque enquanto o patinete movimenta-se sobre o chão. Ah, perdão. Né, eu vou dar um tempinho para vocês se vocês quiserem fazer essa questão. Então, se vocês quiserem fazer aqui sozinhos e depois verem a correção, me fala então. Vou botar 2 segundos aqui para vocês pararem o vídeo e fazer a questão. Então, vamos fazer. Então, isso acontece porque enquanto o patinete movimenta-se sobre o chão, suas rodinhas são eletrizadas por atrito, senhores. Por que é atrito? Porque quando, né, o patinete está no chão, né, pode perceber que ele está. Vamos fazer uma rodinha aqui, tem o chão. Essa rodinha vai estar atritando o chão, né? Porque você está no chão, né? Então vai estar ocorrendo um atrito ali no chão. Então, quando o movimento é sobre o chão, as rodinhas, né, são eletrizadas por atrito. Então a gente já pode cortar aqui contato, contato e indução. Então, atrito, atrito. Então vamos lá. É, suas rodinhas são eletrizadas por atrito. As cargas elétricas adquiridas por essas rodinhas, ao serem transferidas para o corpo do brinquedo, são conduzidas para, aí tem aqui o interior e a superfície do patinete. São conduzidas para a superfície do patinete. A gente já viu lá, né, que as cargas ficam na superfície, né? Principalmente lá também mencionando, né, o campo elétrico, enfim, né? Então a gente já pode entender que é a letra D, mas eu vou só finalizar aqui com vocês para entender toda a questão. O processo de condução continua do corpo do patinete para o corpo da criança. Quando a criança toca no poste, ocorre a transferência de cargas elétricas para o poste por eletrização por contato. Né? Tá aqui nos dois, contato porque ela está tocando no poste. Né? Então, só pode ser letra D. Então, perdão, não falei o S, eu acho. O E questão 3, 2025, letra D, gabarito. Então, vamos fazer a próxima. O EN, né? Sobre os processos de eletrização, assinale o que for correto. 1. Ao eletrizar corpos, seja por contato ou por atrito, seja por indução, observa-se o fluxo de elétrons ou de prótons entre corpos envolvidos no processo. Pessoal, isso aqui está errado, né? Não é fluxo de elétrons ou de prótons, é fluxo somente de elétrons. Então, a gente pode cortar essa 1 porque está errado por causa do fluxo de prótons, né? Então, ao se colocar em contato um condutor carregado positivamente com outro neutro, separando-os em seguida, eletriza-se o condutor neutro com cargas positivas. Né? Então a gente vai ter, né, carregado positivamente, né, um condutor e o outro está neutro. Então eles vão, né, se tocar. Aí ele quer saber se separando o condutor neutro, ele vai ficar com cargas positivas, né? O que acontece? Na eletrização por contato, o que vai acontecer? Quando a gente vai ter, né, o condutor positivo e um neutro, o que acontece na eletrização por contato? Né? A gente sabe que no final as cargas finais, né, vão ficar do mesmo sinal para cada corpo. Quando a gente vai ter esse contato, eles vão se separar, vai ter a redistribuição, e quando ocorrer o equilíbrio, né, eletrostático, os dois vão ficar com a carga de mesmo sinal. Então, se esse positivo ele está atraindo o quê? Quais cargas ele vai atrair? As negativas, obviamente. Então, ele vai tirar as cargas negativas desse corpo aqui. Então, ele vai continuar roubando. E esse aqui, quando perder as cargas
negativo vai ficar o quê? Positivo. Então, acaba que esse aqui, ele ainda que não seja positivo, ganhando, ainda que ganhando esses elétrons, ele ainda vai ficar positivo pela regra, né? A gente sabe que os dois vão ter o mesmo sinal no final. Então, né, essa alternativa está correta. Próxima. O processo de eletrização por indução ocorre sem que haja contato entre os condutores. Correto. Ficando o condutor eletrizado com cargas de sinal contrário ao do indutor. Correto. Né? A gente sabe que na eletrização por indução, os corpos ficam com sinais trocados. A única eletrização que os corpos ficam com sinais iguais, né, é a eletrização por contato. Então, essa aqui está certa. 8. O princípio de conservação de cargas não se aplica aos processos de eletrização por atrito, visto que dois materiais inicialmente neutros podem se tornar eletrizados se atritados entre si. Bom, pessoal, eu acho que eu até cheguei a comentar isso com vocês no vídeo, né? O princípio, isso aqui é um princípio de conservação de cargas, não se aplica aos processos de eletrização. Eu acho que eu até deixei essa questão no vídeo em si. Cara, isso aqui já está errado. Porque como assim princípio não se aplica, sabe? É muito raro, né, um princípio não se aplicar. Na verdade, isso não deveria existir, mas enfim. Note que ele coloca aqui aos processos de eletrização por atrito, visto que dois materiais inicialmente neutros podem se tornar eletrizados se atritados entre si. Isso aqui é verdade, né? Dois materiais neutros eles podem ficar eletrizados, mas o princípio de conservação de cargas se aplica. Então, isso aqui está errado, está falsa, né? Qualquer que seja o processo de eletrização de dois materiais condutores, a variação de carga nos materiais será sempre o múltiplo inteiro da carga do elétron, em números absolutos. Né? Eu comentei isso também com vocês, mas a gente sabe, né, que isso aqui é verdade, porque eu até falei com vocês no vídeo. Eu acho que essa questão aqui me pegou mesmo, né, porque eu estava fazendo em aula e eu fiquei preocupado com essa questão, então é por isso que eu cheguei a comentar isso na aula. Mas enfim, por que isso aqui é verdade, pessoal? A gente sabe que Q vai ser igual a N vezes E. E é a nossa carga elementar. Então a gente fala aqui, ó, qualquer que seja o processo de eletrização de dois materiais condutores, a variação de carga nos materiais, né, que vai ser o nosso Q, será sempre um múltiplo inteiro, um número inteiro, da carga do elétron. Carga do elétron é a carga elementar, em números absolutos. Então isso aqui é verdade, pessoal. Então a gente só tem a 1 e a 8 que são erradas. Né? A 2, a 4 e a 16 são verdadeiras. Vamos lá. O FSM. Né? Eu acho que eu dei tempinho para vocês fazerem a questão. Não lembro, mas qualquer coisa vocês só parem antes de eu começar a fazer, tudo bem? Então vou dar um tempinho aqui. Beleza. Vamos lá. Os recursos de inteligência artificial são surpreendentes. Veja o exemplo do ChatGPT. Elabora textos, currículos e responde questões de muitas áreas de conhecimento. No entanto, ainda estão longe de serem perfeitos. Em uma pesquisa sobre campo elétrico, uma plataforma de IA entregou 3 afirmativas. Assinale V, verdadeiro, e F para falso em cada uma das seguintes. Então, isso aqui, o Enem ele, costuma muito fazer isso. Isso aqui não é o Enem, mas o Enem também costuma muito fazer isso. Botar um texto totalmente nada a ver, assim, tipo... Enfim, só para você perder tempo. Então, comece pelo, pelo comando da questão na maioria das questões. Se não for suficiente, vá para o texto e leia em leitura dinâmica. Né? Então vamos lá. Existe um campo elétrico associado a toda partícula elementar. Pessoal, isso aqui é falso. Toda partícula elementar. Quais são as partículas elementares que eu mencionei no vídeo? São os prótons, né, que tem carga positiva, os elétrons, que têm carga negativa, e os nêutrons, que têm carga neutra. Um campo elétrico, né, ele só vai existir se eu tiver uma carga. Né? Então, os prótons ele têm um campo elétrico? Sim. Os elétrons têm campo elétrico? Sim. Mas os nêutrons não têm campo elétrico. Beleza? Então, essa aqui é falsa. Se uma partícula tem um campo elétrico associado a ela, a intensidade desse campo diminui com o inverso da distância entre ela e o ponto do espaço considerado. Isso aqui poderia ser verdade, mas não é. Por quê? Ele fala que é o inverso da distância, o inverso da distância entre ela. Só que não é o inverso da distância, é o quadrado do inverso da distância. Se aqui tivesse o quadrado do inverso da distância, estaria certo. Mas, pessoal, não é, como não é o quadrado do inverso da distância, isso aqui está falso, tá? Se, né, nesse curso aqui falar
isso aqui é verdadeiro, você pode até contestar. Por quê? Porque é falso. É o quadrado do inverso da distância, né? A intensidade do campo elétrico, a gente sabe, né? Da formulinha do campo elétrico, a gente pode... vamos utilizar a fórmula da força, por exemplo, para explicar, né? Tem aqui, né? Aqui 1, 2, sobre v ao quadrado, né? A gente sabe, né, que como ela é inversamente proporcional, ó, o aqui está em cima e esse aqui está embaixo, né? Se a gente aumentar a distância, vai diminuir, né? Então, a intensidade desse campo diminui com o inverso da distância entre elas. Então, sim, ele vai diminuir, só que é com o quadrado do inverso da distância. Então, está falso. Se uma partícula com carga elétrica não nula é colocada numa região que já existe um campo elétrico, uma força atua sobre ela. Vamos lá, vamos ler de novo. Se uma partícula com carga elétrica não nula, ou seja, não é um nêutron, por exemplo, é colocada numa região que já existe um campo elétrico, uma força atua sobre ela. Verdadeiro, pessoal. Verdadeiro, né? Não importa o campo elétrico que eu tenha, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de... botar um próton aqui. Opa, deixa eu... Perdão. Um próton aqui, a gente vai fazer um campo elétrico aqui em volta dele, né? Se a gente botar um elétron aqui, né, um elétron aqui, um outro campinho elétrico aqui, vai ter uma força aqui, né? Vai ter uma força de atração, né? Cargas de sinais opostos se atraem. Agora, se a gente botasse um próton e outro próton aqui, vai ter uma força de repulsão. Então, verdadeiro. Qualquer uma dessas forças aqui, né, que acontecer vai estar verdadeiro. Então, FFV, letra B e A. Né? Isso aqui é militar, né? Mas pô, vale a pena fazer, isso aqui é bem tranquilinho, na verdade. Em eletrostática, utilizamos conceitos de carga elétrica, processo de eletrização de um corpo e a influência que as propriedades dos materiais exercem no processo de eletrização. O princípio da eletrostática nos mostra uma gama de itens que implicam na análise da carga elementar, bem como a importância da força existente entre elas. Acerca do assunto referido, assinale a alternativa correta sobre os tópicos de eletrostática. Essa aqui, se você quiser, você pausa para fazer, mas ela é um pouco mais diversa porque ela envolve cálculo, né? Mas se você quiser, só pausar o vídeo e fazer, tá? Vamos lá. Adote a carga alimentar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então vamos lá. 2 microcoulombs, né? Tem que ficar atento a esse detalhe, microcoulombs. O que é microcoulombs? Micro, né, é uma unidade de medida. O que o micron faz, né? O micro, ele é uma unidade de medida que equivale a 10 elevado a menos 6. Entendeu? Então, quando a gente tem 2 microcoulombs, ele quer dizer que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Entendeu? É só a gente reler assim. Então, equivalem a 2 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Falso. Porque é 10 elevado a menos 6, é micro. Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. Falso, pessoal. Né? Na eletrização por contato é a única eletrização que a gente tem que os sinais ficam iguais, né? Os sinais não ficam trocados, né? Enfim. Um corpo inicialmente neutro, ao perder 6 elétrons, né, vamos denotar esse número aqui, porque pode ser importante, fica carregado com carga de 9,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Como é que a gente faz isso? Né, a gente pode pegar aqui Q é igual a N vezes E. Né, então, Q vai ser igual a 6, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar que ele deu, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, né, a gente só fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, né? Bom, se você quiser, você pode fazer 16 vezes 6 dividido por 10, né? Mas a continha aqui vai dar 9,6, tá? Quando você fizer essa continha, né? Só para acelerar o tempinho, porque pô, vai ficar o vídeo gigantesco, né? Vou ter que editar isso no celular ainda, mas enfim. Essa questão, então, aparentemente é a letra C, mas vamos ver a letra D. Se um corpo possui 8 vezes 10 elevado a 20 elétrons e 4 vezes 10 elevado a 20 prótons, a carga elétrica desse corpo é de 50 coulombs. Como é que isso funciona? Né? Como é que a gente faz essa questão? Né? A carga elétrica que a gente vai fazer vai ser o somatório dessas cargas. Né? Só que a gente tem aqui, né, 8 vezes 10 elevado a 20 elétrons e 4 vezes 10 elevado a 20 prótons. A carga elétrica desse corpo é de 50 coulombs. Por que que isso aqui... A gente nem precisa fazer a conta, na verdade. Por que que isso aqui é falso? Porque se a gente olha aqui, 50 coulombs.
é a gente ver, olha o número de elétrons. Quantos elétrons eu tenho a mais do que prótons? Conseguem enxergar? 4 vezes 10 elevado a 20 prótons, 20 elétrons a mais. Né? Porque aqui tem 8 vezes 10 elevado a 20, aqui é 4 vezes 10 elevado a 20. Então, não tem como essa carga ser 50 coulombs. Teria que ser menos 50 coulombs se fosse verdade. Entendeu? Então, não precisa fazer conta aqui, tá? É letra C mesmo que a gente descobriu. Só Enem 2025. A figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento na posição A libera elétrons por um efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo em seguida a parte interna da tela do tubo, a qual é encoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons. Na figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado posteriormente atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração. Então, a gente pode, denotar que, tem um campo elétrico que está para cima, né, e pela regrinha, vamos lá. Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe elétrico? Então ele quer qual desses pontos que está aqui nessa tela vai ser atingido. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui? Esse campo aqui, ele está... Eu acredito que esteja aqui, mais ou menos. Enfim, o feixe de elétrons ele vai passar aqui. Tem um campo elétrico para cima. Como é que o elétron ele reage, a carga negativa reage ao campo elétrico? Basicamente, ela vai ir ao contrário do campo elétrico. Então, se ela está vindo, dessa direção, eu até botei um gifzinho mostrando qual que é o movimento que ela faz, ela faria sim esse movimento aqui. Concorda comigo? Ela tem que ir contra o campo elétrico. Se fosse uma carga positiva, ele ia seguir. Então ele iria logicamente para o 1. Mas como ela vai contra o campo elétrico, ela vai estar em alta velocidade, então o movimento que ela vai descrever vai ser mais ou menos assim. Logo, se ele está vindo assim, ele vai parar no 2. Então, é letra B. O EA 2024. Um cientista inventa um jogo semelhante ao bilhar, no qual a mesa e os tacos são construídos de material isolante e todas as bolas são idênticas, exceto por suas cores. Note que são idênticas. Isso aqui já é uma coisa muito importante para a gente ver. Então vamos lá. E feito de material condutor. O objetivo do jogo é manter o máximo de carga possível na bola branca. A bola branca, a bola na qual se desfere um golpe com um taco e que deve acertar as outras bolas a fim de jogá-las nos buracos da mesa. Considere a situação da imagem em que as 3 bolas vermelhas, eletricamente neutras, estão dispostas sobre a mesa e a bola branca possui uma carga de 16 microcoulombs. Se o cientista fizer uma boa jogada, e acertar somente uma bola vermelha de cada vez, com a bola branca, e em todas as tentativas acertar diretamente as bolas vermelhas, os buracos, a carga final da bola branca será... Então, o que ele quer? Ele basicamente disse pra gente que o cientista ele vai meio que dar uma tacada nessas bolas vermelhas, uma só, e vai acertar todas no buraco, Então, é uma para cada bolinha vermelha. Essa carga tem 16, essa bola branca tem 16 microcoulombs, e essa aqui, todas elas têm 0, elas são neutras. Então, o que acontece? Aqui é eletrização por contato, pessoal, junto com aquela teoria, aquele princípio que eu falei, da conservação da carga elétrica. Então, quando vamos supor que a bolinha bate aqui. Quando elas se encostarem, vai ter um contato, uma eletrização por contato. Então, o que acontece? Se as bolinhas são idênticas, que ele falou lá em cima, as bolinhas vão se tocar, as cargas vão se somar e vai dividir por 2. Então, as cargas vão se somar e vai dividir por 2. 16 mais 0, 0. 16 dividido por 2, 8. Show? Então, a bolinha já foi para cá. Então, a carga da bolinha branca ficou com 8 por enquanto. Beleza? Então, vamos para o segundo. Bateu aqui. Bateu, somou. Dividiu por 2. Aqui vai dar 4. Por último, bateu aqui. Somou. Dividiu por 2. Isso aqui vai ser igual a 2 microcoulombs. Então, letra A. Show?
Bem fácil, né? Enfim, vamos só para as últimas questões aqui, que são do Enem. Né? Eu peguei do site Que Concurso, que inclusive eu achei muito bom, né, procurando essas questões. E tem uma ótima plataforma. Mas enfim, eu só queria comentar com vocês que eu acho que eu vou fazer 2 vídeos diferentes. Um para explicação e outro para questão, porque senão o vídeo deve ficar com uns 50, 40 minutos. E, pô, como eu edito pelo celular, pô, baixar esse vídeo vai ser bem difícil. Então eu vou fazer 2 vídeos, né? Um da explicação e outro de exercícios. Então eu vou deixar o vídeo de exercícios na descrição do vídeo de explicação, assim como o contrário. Então, por favor, depois que vocês verem os vídeos de explicação, assistam os de exercício, pelo amor de Deus, porque isso é muito importante, principalmente para o Enem. Mas enfim, vamos lá. Em um experimento de laboratório, 2 barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato de linhas de campo elétrico entre as barras. A figura apresenta a vista superior desse experimento. Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é. Então, o que acontece? Aqui, né, a gente vai ter um campo elétrico paralelo, né, que a gente viu naquele desenhozinho, e aqui vai ter, né, as linhas em paralelo. A gente vai ter que ver, ó, ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é. É um pouquinho difícil de explicar, mas na verdade eu acho que não é difícil de explicar. Né? Seria, né, no caso, a letra E. Por que seria a letra E, senhores? Porque lembra que, né, no princípio da blindagem eletrostática a gente ia ter um ponto que o campo elétrico é zero? Então é basicamente isso que está mostrando aqui. Né? Aqui a gente não tem linhas de campo elétrico passando. Conseguem enxergar? Como a gente não tem linhas de campo elétrico passando, né, o material condutor, que seria o farelo, ele ia estar aqui, né, e aqui no centro o campo elétrico ia ser zero, então é letra E, beleza? Só por esse princípio mesmo a gente já consegue assumir que é essa questão mesmo. Detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fosse um sistema de nariz eletrônico acusando a presença de moléculas incomuns, fumaça, em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar, e preenchida com íons, 2, formado pelo choque das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico ameriço. O ameriço expele, no interior da câmara, pequenas partículas radioativas chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomos de hélio. Com o choque, são formados cátions e elétrons, que transitam em direções opostas entre 2 eletrodos. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os elétrons no circuito. 4. Né? E por se considerar que tudo está bem, o alarme permanece em silêncio. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização. As partículas de fumaça se prendem aos íons e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente, acionando o alarme. 8. Assim que o incêndio é controlado e a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa. Os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes. O circuito é desligado e o alarme para de tocar. Ok, essa questão ela é muito chata, eu sei que muita gente deve ter errado, porque, cara, ela é muito extensa por esse texto, né? E infelizmente não tem como você fazer essa questão sem ler esse texto, né? Pelo menos só se você for um gênio, assim, já entender de cara como é que funciona um detector de fumaça. Então vamos ver aqui. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o... Vamos lá. Fissão nuclear do gás hélio. Cara, não está ocorrendo fissão nuclear ali, pelo amor de Deus. Não existe, né, um detector de fumaça que faça fissão nuclear, tá? Passagem de corrente elétrica. Pode ser, porque, né, a fumaça ela vai, né, intervir, né, nesse contato entre os cátions e os elétrons que ele falou ali. Transmutação das moléculas do ar. Não tem absolutamente nada a ver. Decaimento radioativo do ameriço. Poderia até ter relação, né? Porque ele fala que o ameriço tem um decaimento radioativo da partícula alfa, mas isso não iria impedir, né, o decaimento radioativo do ameriço, já que o decaimento radioativo do ameriço vai acontecer no núcleo atômico, né? E a fumaça não vai interferir em nada no núcleo atômico. Então
essa também é errada. E a fusão nuclear entre o hélio e o ameriço. Pô, pelo amor de Deus, é pior ainda. Fissão nuclear ainda fusão nuclear, não tem nada a ver. Então, mil perdões aí, realmente essa questão era bem ridícula se você fosse parar para pensar nas respostas, então só pode ser a letra B, né? Só por eliminação. Eu acho que talvez ficasse em dúvida pela transmutação aqui, por essa palavra, né? Estranha, né? Às vezes, né? E, enfim, é isso. Em museu de ciências é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por leves e breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato da descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é o... Então vamos lá. Né? Isso aqui é mais eletrodinâmica, eu diria, porque envolve o fluxo de cargas, mas vamos lá. Qual que é essa grandeza? Cara, carga elétrica não é. Por quê? Porque a carga elétrica ela vai estar dentro da lâmpada fluorescente, né? Vai ter gases aqui, assim. Né? E vai ter uma coisa que vai fazer, né? Mesmo sem contato, que vai fazer essa lâmpada fluorescente acontecer. Lembra lá dos bastões de luz fluorescente que eu botei do lado da bobina de Tesla? Então, é basicamente isso. Enfim, campo elétrico. Esse aqui é interessante, né? Porque a gente sabe que mesmo que sem um contato, a gente vai ter, né, um campo elétrico em volta de uma fonte, né, elétrica. Então isso aqui a gente pode deixar em aberto. Corrente elétrica, não. Né? A corrente elétrica a gente vai basicamente ter, né, quando tiver o fluxo ali de elétrons entre os corpos, então não, isso não está acontecendo. Capacitância elétrica, também não. Condutividade elétrica, também não. Não tem a ver com a condutividade do material, na verdade, né? Vai ter mais a ver com o campo elétrico. Por quê? Porque mesmo, né, com... Vamos fazer uma representação aqui. Mesmo com o material, o condutor, né? Desculpa pelo meu desenho ruim. Mas enfim. Mesmo pelo material, aqui vai ter um campo elétrico. Entendeu? Vai ter um campo elétrico e quando você aproxima, né, essas cargas desses gases que estão dentro da lâmpada fluorescente, elas vão se agitar, entendeu? Por esse campo elétrico, pela interação desse campo elétrico. E é assim que ela vai acender, né? Ela vai fornecer, né, esse campo elétrico para essas cargas. Então é por isso que é o campo elétrico. Vamos lá. E essa questão aí eu estava nesse Enem, inclusive. Enfim. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Os íons dissociados a partir da água da chuva, A, M+, e B, N-, tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Então, beleza, né? Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions dissolvidos na água da chuva? Não acontece oxidação. Impede a difusão da água através das placas solares? Não tem nada a ver. Diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor? Não tem nada a ver. Isso aqui tem a ver com catalisador, tá? Diminui a energia de ativação. Forma um composto não metálico com os íons da água da chuva? Também não tem nada a ver. Gera uma diferença de potencial pela interação das energias dos elétrons com os cátions? Sim. Né? A gente pode ver que vai ter, né, uma interação, vai ter elétrons aqui na camada de grafeno e vai ter os cátions aqui, né? Então, sim, vai ter uma diferença de potencial, pessoal. Essa questão aqui, eu acertei por um triz, na verdade, né? Eu fiquei pensando muito, porque dá para confundir, sabe? Você não tem uma noção muito grande quando você olha para aqui e você fala assim, não, obviamente tem uma diferença de potencial. Não, você não vai pensar isso de cara, assim, sabe? Então, você faria essa questão mais por eliminação, sabe? Né? Não seria de cara assim, não, diferença de potencial. Não. Poucas pessoas iriam pensar assim logo de cara em diferença de potencial. Né? Então, o Enem ele vai sempre dar esse contextozinho assim, sabe?
Mas ele, na verdade, ele não quer... a gente pode ver que a gente fez poucas questões, né, que continham números, né, porque isso aparece mais em eletrodinâmica. Então, na eletrostática, ele vai meio que, basicamente, só pedir de você que você conheça os contextos, né. Poucas vezes ele vai pedir para você fazer contas, né. Então, conhecendo, né, o contexto da questão, você vai conseguir acertar sim, ou pelo menos, né, vai conseguir eliminar os distratores para que você consiga acertar de maneira boa. E eu acho que acabou as questões. Acabou. Por hoje é só. Então, pessoal, muito obrigado por, né, estarem aqui nessas questões. Enfim, né, e deem um apoio aí, deixem gostei, né, se inscrevam no meu canal. Eu vou postar mais vídeos de outras matérias, né, química, matemática, né, biologia, talvez português, história, geografia. Postar vários desses vídeos, então deem uma força aí, deem uma chance para mim, né? Eu ainda estou estudando aqui junto com vocês, né? A gente está aprendendo junto. Então, deem uma chance aqui pro canal. Enfim, é isso. Então, até o próximo vídeo, né? Enfim, não deixem de ver os vídeos de exercício, tá bom? Não só vejam os vídeos de explicação. Então é isso. Valeu.